A Revista Espírita de 1865 apresenta, no mês de janeiro, no item Variedades, o perispírito descrito em 1805. Extraído da obra alemã Os Fenômenos Místicos da Vida Humana, por Maximilian Petit, professor da Universidade de Berna, Leipzig e Heidelberg, 1861. Sob o título de Aparição Real de Minha Mulher após sua morte, Chemnitz, 1804, o Dr. Wetzel publicou um livro que causou grande sensação nos primeiros anos deste século. O autor foi atacado em vários escritos, principalmente Wieland, que o leva ao ridículo. Durante uma doença de sua mulher, Wetzel tinha pedido a esta última que lhe aparecesse após sua morte. Ela lhe prometeu. Mais tarde, porém, o marido desistiu da promessa. Todavia, algumas semanas depois de sua morte, um vento violento pareceu soprar no quarto, embora estivesse fechado. A luz quase se apagou. Uma pequena janela na alcova abriu-se, e a despeito da fraca claridade que reinava, Wetzel viu a forma de sua mulher a dizer-lhe em voz doce: Charles, sou imortal. Um dia iremos nos rever. A aparição e estas palavras consoladoras se repetiram mais tarde, uma segunda vez. Charles, sou imortal. Um dia iremos nos rever. A mulher mostrou-se de vestido branco, com o mesmo aspecto que tinha antes de morrer. Um cão que não se havia mexido quando da primeira aparição, agitou-se e descreveu um círculo, como se estivesse em redor de uma pessoa conhecida. Numa segunda obra, sobre o mesmo assunto, Leipzig, 1805, o autor fala de convites que lhe teriam sido dirigidos para desmentir todo o assunto, pois do contrário, muitos sábios seriam forçados a renunciar ao que até então tinham julgado como opiniões verdadeiras e justas, e porque a superstição aí encontraria um alimento. Mas ele já havia pedido ao Conselho da Universidade de Leipzig que lhe permitisse prestar juramento a respeito. O autor desenvolve sua teoria. Segundo ele, a alma, depois de sua morte, seria envolvida por um corpo etéreo, luminoso, por meio do qual poderia tornar-se visível, que poderia usar outras vestimentas por cima desse envoltório luminoso, que a aparição não tinha agido sobre o seu sentido interior, mas unicamente sobre os sentidos exteriores. Como se vê, só falta esta explicação à palavra perispírito. Contudo, Wetzel se equivoca quando julga que a aparição só atua sobre os sentidos exteriores e não sobre o sentido interior. Sabe-se hoje que é o contrário que ocorre, mas talvez ele tivesse querido dizer que estava perfeitamente desperto,
e não em estado de sonho, o que provavelmente lhe teria feito pensar que havia percebido a aparição apenas pela visão corporal, uma vez que não conhecia as propriedades do fluido perispiritual, nem o mecanismo da visão espiritual. Aliás, lendo-se a erudita obra do Sr. Pesani sobre a pluralidade das existências, tem-se a prova de que o conhecimento do corpo espiritual remonta à mais alta antiguidade, e que só o nome de perispírito é moderno. São Paulo o descreveu em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Wetzel o reconheceu apenas pela força do raciocínio, tendo-o estudado nos numerosos fatos que observou. O Espiritismo descreveu as suas propriedades e deduziu as leis de sua formação e de suas manifestações. Quanto ao que se refere ao cão, nada há nisto de surpreendente. Diversos fatos parecem provar que certos animais sentem a presença dos espíritos. Na Revista Espírita, de junho de 1860, citamos um exemplo que tem notável analogia com o de Wetzel. Não está mesmo provado positivamente que não os possam ver. Nada haveria de impossível que, em certas circunstâncias, por exemplo, os cavalos, que se assustam e se recusam obstinadamente a avançar sem motivo conhecido, sofram o efeito de uma influência oculta.